No projeto de lei 112, no substitutivo que está sendo examinado, os artigos 70 e 72 têm alguns aspectos importantes relacionados à escrituração contábil. Na verdade, há uma substituição indevida, como nós já vimos, né, da prestação de contas completa por uma mera escrituração contábil. Mas há ainda um agravamento maior, que é o da não exigência de prestação de contas quando houver uma alegada ausência de movimentação financeira. Ora, mesmo que haja uma eventual ausência de movimentação financeira, é preciso que essa circunstância ela seja examinada pela Justiça Eleitoral e que se dê publicidade à sociedade, porque ela pode não ser real. Então, é importantíssimo que isso seja feito. E aí eu trago a você duas questões específicas a esse respeito. A primeira justamente é essa, a necessidade de transparência dessas informações para que elas sejam confirmadas. E em segundo aspecto, a quase impossibilidade que se imagine um partido político funcionando sem nenhum tipo de movimentação de recursos. Veja, eu não estou falando exclusivamente de recursos financeiros. Eu estou falando dos recursos que nós denominamos como estimáveis em dinheiro, que não são dinheiro, mas que valem dinheiro, como bens e serviços doados. Não há como materialmente um partido político funcionar sem nenhum tipo de doação, ainda que seja de bens e serviços. E a ausência de uma eventual movimentação financeira, ela precisa chegar à Justiça Eleitoral para ser processada como uma prestação de contas sem movimentação financeira. Isso é extremamente importante para que se dê validade a esse tipo de alegação. A justificativa, né, dessa importância de exigir a prestação de contas, mesmo que não haja movimentação financeira, é justamente examinar e ter a sociedade a condição de avaliar todas as circunstâncias daquela prestação de contas, daquela entidade que alega uma ausência de movimentação financeira. Outra questão bastante importante é aquela que diz respeito a contas bancárias. Contas bancárias, nos artigos 360 e 361, nós temos algumas disposições que precisam ser revistas. Por exemplo, a Justiça Eleitoral, ela nunca determinou qual era a espécie de banco que poderia abrir uma conta bancária eleitoral, por exemplo. E exatamente porque não determinou as espécies de instituição financeira, ela concentrou-se naquilo que era essencial. O que é essencial aqui? A possibilidade de emitir extrato bancário eletrônico. E aqui nós não estamos falando, é claro, do extrato de internet. Nós estamos falando do extrato bancário eletrônico que identifica contrapartes, como nós já vimos. Então, desde que a instituição financeira tenha condições de emitir extratos eletrônicos, nós temos a possibilidade de abertura de conta nessa instituição financeira. E o projeto de lei, ele insere as cooperativas de crédito oficial. E as cooperativas de crédito, elas não emitem extrato bancário eletrônico. Então é preciso rever, porque o mesmo dispositivo, ele mantém a exigência de extrato bancário eletrônico. É muito importante também que se exija conta bancária distinta por tipo de recurso. Isso é extremamente importante para a regularidade das contas. Conforme a natureza dos recursos que são arrecadados, tanto por partidos políticos quanto por campanhas eleitorais, é preciso que isso esteja demonstrado em contas bancárias específicas. E isso é extremamente importante. Nós tivemos uma reforma eleitoral em 2019 que inseriu diversas dispensas de abertura, condicionando quase todas elas ao eventual recebimento dos recursos, o que parece lógico, mas incumbindo ao próprio partido político a possibilidade de certificar que não há movimentação. E isso, é claro, que torna esse controle muito fragilizado, porque se nós formos pensar na natureza das doações a serem recebidas por partidos e candidatos, por exemplo, doações pelo seu próprio conceito jurídico são atos voluntários e unilaterais. Então, se alguém resolve fazer uma doação, é preciso ter como receber. Caso contrário, o recurso pode ser movimentado paralelamente às contas oficiais de partido político e de campanha eleitoral.
Então, é preciso, para tornar mais robustos os controles, eliminar as dispensas de abertura de conta e tornar os extratos bancários zerados como a efetiva prova, novamente, como anteriormente tínhamos, né, da ausência de movimentação de recursos. Isso porque apenas em contas bancárias é que nós temos condições de rastrear os valores recebidos, os valores gastos e também permitir um adequado controle social. Isso é extremamente importante. No artigo 363, nós temos uma questão operacional incorreta, um equívoco normativo, que se refere ao encerramento de contas bancárias. Então, quando o projeto de lei ele trata de contas partidárias, ele atribui aos bancos a obrigação de encerrar contas bancárias e transferir os seus saldos ao Diretório Nacional do Partido Político. Ela refere-se claramente às contas de fundo partidário, fundo especial de financiamento de campanha. Só que lá no artigo 401, quando nós temos o disciplinamento das contas eleitorais, a norma está em sentido oposto. Ela diz que são os candidatos que encerram essas contas e que transferem esses valores que sobram ao partido político ao qual estão filiados na própria circunscrição da eleição. Por exemplo, na eleição municipal, ao diretório municipal do partido político e não ao diretório nacional. Eu creio que aqui é necessário, de fato, compatibilizar, mas o que está ocorrendo é talvez uma confusão com a possibilidade de aplicar a regra que hoje a Justiça Eleitoral estabeleceu. Que regra é esta? A obrigação de encerrar as contas bancárias e transferir saldos ao partido político da circunscrição é de fato dos candidatos. Só que caso eles não façam, e aí a inconsistência já está consolidada, é preciso que alguém faça, porque senão essas contas bancárias elas ficam abertas ad infinitum, por vezes com valores irrisórios e os bancos sem autorização normativa não podem encerrar. Foi um pleito que chegou à Justiça Eleitoral já há alguns anos, inclusive da própria Febraban, que na época tinha mais de 600 mil contas bancárias de candidaturas com valores irrisórios abertos no sistema financeiro nacional. Então, para viabilizar que os bancos encerrem as contas quando os candidatos não fizerem, a Justiça Eleitoral estabeleceu essa possibilidade e aí sim a transferência pode acontecer para o Diretório Nacional. Mas o que é preciso, independentemente da solução que o projeto de lei 112 opte por fazer, se bancos ou se candidatos encerram, é preciso compatibilizar os dispositivos. 363 e 401 não estão coerentes com as regras de encerramento e destino de sobras de campanha e é preciso compatibilizá-los. Fontes de recursos. Quando nós falamos das fontes de recursos, esse é o momento em que, novamente, é muito importante, também para a campanha eleitoral, reintroduzir as doações empresariais, mas com limites, com uma regulamentação diferente daquela existente até 2015, que tinha sim fragilidade, mas penso que aqui é melhor termos o financiamento empresarial com toda a luz, com toda a descrição de como ocorreu, em que momento ocorreu, quem são efetivamente os doadores, do que termos doações relegadas a segundo plano e, por que não dizer, ao Caixa 2. Então, é muito importante reintroduzi-las, regulamentando de maneira correta. Há também uma outra questão específica em relação a empréstimos. As normas eleitorais, elas permitem que candidatos e partidos façam empréstimos. Sim, é possível fazer empréstimos, mas na regulamentação dessa possibilidade de uso de recursos a título de empréstimo, há também uma obrigação de que esses empréstimos sejam quitados até o momento de entrega das contas, no caso eleitoral, né? E no caso partidário, até que as contas efetivamente sejam prestadas às parcelas que venceram, para possibilitar que se conheça o financiamento de uma determinada campanha eleitoral, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Uma determinada candidatura faz um empréstimo de R$1 milhão, presta contas de pagamentos de R$100 mil desses empréstimos e R$900 mil ficam para ser quitados em momento posterior.
Depois que a Justiça Eleitoral julga as contas, ela não tem mais nenhum controle sobre isso. E é possível, vamos pensar que de uma maneira talvez até dolosa ou intencional e ilegal, alguém planeje essa situação. E os 900 mil reais, que no meu exemplo aqui constituiriam 90% desses valores, acabem sendo financiados com recursos ilícitos, que não puderam ser aferidos na campanha eleitoral. Então, por isso a importância de que os valores em campanha eleitoral sejam de fato quitados, e é preciso restabelecer essa obrigação de quitação para impedir o uso de recursos de origem desconhecida ou mesmo de origem ilícita. Quando nós falamos dos artigos 372 e 381, nós vamos abordar a questão das doações e a questão das federações. Quando nós falamos da possibilidade de transferir recursos entre diversas candidaturas, entre diversos partidos políticos, a Justiça Eleitoral ela regulamentou uma questão específica que diz respeito à necessidade de que o recurso público seja corretamente utilizado sem desvio de finalidade. A que circunstância me refiro aqui? Quando um partido político recebe recursos do fundo partidário ou recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele recebe esses recursos para aplicar dentro do próprio partido político. Isso me parece lógico, né? Todos conseguem entender. Então, vamos usar o seguinte exemplo. Verticalmente, esses recursos podem transitar sem problema nenhum. Entre diretório nacional, estadual, municipal, seus candidatos, está perfeitamente dentro do escopo. A preocupação surge quando esse recurso sai do partido A e migra para o partido B. Aqui nós temos que verificar a legitimidade, a licitude, a pertinência. E aí a Justiça Eleitoral, ela construiu uma regra fundamentada no interesse jurídico que um partido político possa ter em relação às eleições que ocorrem com outro partido político. E aí é claro que nós estamos falando de interesse jurídico, nós temos que nos limitar às condições que o sistema eleitoral brasileiro permite, que são o do lançamento de candidaturas próprias, onde os recursos podem transitar livremente, o do lançamento de candidaturas em coligação, que é possível apenas para eleição majoritária, e o lançamento de candidaturas em federação, quando os partidos políticos se unem para todas as eleições, para eleição majoritária e eleição proporcional. Pois bem, quando eu tenho coligação permitida só para eleição majoritária, fica evidente que os recursos podem transitar para a eleição majoritária e não para a proporcional, porque na eleição proporcional, estes partidos que eu exemplifiquei, A e B, eles estão concorrendo isoladamente. Então, se eu repasso recursos para o partido B, qual é a finalidade? Eu estou abastecendo uma campanha rival? Então, aí é claro que eu tenho um desvio de finalidade. É preciso corrigir isso porque há claramente no projeto de lei uma intenção de que, havendo coligação para a eleição majoritária, os recursos possam transitar livremente entre os partidos, mesmo para a eleição proporcional. E aí nós teremos um desvio de finalidade. Então, é importante limitar o repasse a candidatos do mesmo partido ou coligados, ou seja, apenas para eleição majoritária, ou ainda federados. Não há no projeto de lei a menção à federação e é preciso incluir as federações. Então, observando a natureza da coligação, recursos apenas para as eleições majoritárias podem sair de um partido para outro, a não ser que eles estejam federados. A justificativa é evitar o financiamento de campanhas rivais e, portanto, o desvio de finalidade, e garantir a coerência institucional. É importante fazer esta correção. Quando me referi à possibilidade, à proposta de reinserção das pessoas jurídicas no financiamento partidário e no financiamento eleitoral, deixei claro que os parâmetros precisariam ser revistos. Até a eleição de 2014, nós tivemos, sim, a possibilidade de financiamento empresarial, mas havia apenas e tão somente um único critério: 2%, limites, né, de 2% do faturamento bruto anual no ano anterior ao das eleições,
desta pessoa jurídica. Isso atendido, ela poderia distribuir esses recursos como bem lhe aprovesse. Pois bem, apenas essa circunstância de limitação percentual não me parece a mais correta. Nós precisamos de limites percentuais? Sim, mas nós precisamos também de limites adicionais, que incluem inclusive limites nominais. Então, a proposta que faço é a de limitar a 1% do faturamento bruto total a participação destas empresas, faturamento no ano anterior ao das eleições, limitar as doações realizadas por essa mesma empresa, já considerado o seu limite máximo, a no máximo 0,5% por partido político e no máximo um limite nominal de R$1 milhão por ano, ou seja, compatibilizar o limite percentual com também um limite nominal. Isso me parece extremamente importante e nós precisamos tratar disso, porque senão nós teremos empresas novamente podendo sim fazer doações de uma maneira que possa corromper o próprio processo eleitoral. Não me parece que tenha sentido, por exemplo, que uma empresa aplique maciçamente os seus recursos livremente, apenas e tão somente com base em limitação percentual. E é claro, nós precisamos ter sanção. No cometimento de irregularidades, também a vedação a celebrar contratos públicos, né, com as entidades para as quais a eleição se destinava por 5 anos. É preciso alijar, é preciso separar, retirar do processo eleitoral aquele que financia o processo eleitoral, para que nós não tenhamos aqui uma mera troca de interesses, como a ADI 4650 tão bem enfatizou, de que havia indícios de que isso poderia estar ocorrendo no Brasil. A justificativa é a transparência no financiamento político, né? E estabelecer um teto justo, proporcional, inspirado lá no projeto de lei de 2013, 5.735. Eu creio que isso é bastante importante e dá uma condição de que nós tenhamos o financiamento empresarial na política, às claras e com regras consideradas tecnicamente adequadas. E aí, é claro, se nós temos uma reintrodução das pessoas jurídicas no financiamento eleitoral, é preciso excluir do rol de vedações as doações por empresa, para alinhar a proposta, né, de reintrodução com os limites legais que ora são apresentados. No artigo 391, nós temos um ponto específico a respeito dos gastos com combustíveis em eleição. E aqui eu devo fazer uma observação adicional. No Brasil, infelizmente, o combustível ainda é a moeda mais valiosa para a prática de um ilícito muito importante e muito danoso às práticas democráticas, que é a compra de voto. Então, compra-se voto no Brasil majoritariamente com combustível. Daí porque é preciso regulamentar de uma forma muito tecnicamente rigorosa o uso de combustíveis em campanha eleitoral. Uma das hipóteses que consta da lei, onde se pode gastar com combustível, é justamente para abastecer veículos em carreata. Só que as carreatas, via de regra, a Justiça Eleitoral não tem informação de quando ocorre. Se você não souber quando ocorre uma carreata, não há nenhuma possibilidade de saber se aquele recurso foi de fato utilizado, os combustíveis foram utilizados para a carreata. Então, é importantíssimo exigir aviso prévio à Justiça Eleitoral na hipótese de carreatas. Eu proponho 5 dias. Para quê? Para que esses recursos possam efetivamente ser controlados e não apenas meramente declarados como utilizados em carreata, sem que eventualmente nenhuma carreata tenha acontecido na eleição. Temos um outro aspecto bastante importante no PL 112 e louvável, que é o de disciplinar pré-campanha eleitoral. A pré-campanha eleitoral, ela tem sido, na forma como ocorre atualmente no Brasil, uma fonte constante de incertezas, tanto para quem está na campanha eleitoral como candidato e partido político, como para quem tem a obrigação de avaliar a regularidade de contas, a Justiça Eleitoral. Porque não há um disciplinamento adequado.
O PL 112, em boa hora, ele traz regulamentação sobre a pré-campanha eleitoral, mas é preciso acrescer à regulamentação que já existe a obrigatoriedade de que os candidatos efetivamente declarem na sua prestação de contas à Justiça Eleitoral os recursos arrecadados e os gastos realizados na pré-campanha. Então, uma coisa é você permitir que esses gastos e os recursos sejam arrecadados. Está correto e deve ser feito. A outra é não ter, em momento algum, a prestação dessas informações. Então, é preciso que elas venham para o processo de prestação de contas, obedecendo às mesmas regras do processo eleitoral. Ou seja, eu não posso arrecadar em pré-campanha aquilo que não posso arrecadar na campanha. Eu não posso gastar mais na pré-campanha do que aquilo que toda a campanha eleitoral eu posso gastar. Então, os limites e as possibilidades da campanha eleitoral, eles precisam se estender à pré-campanha eleitoral. E eu preciso ter isso tudo na prestação de contas. Isso é, sem dúvida nenhuma, fundamental. Um outro aspecto, também em relação a esses dispositivos, diz respeito aos limites de gastos. Quanto aos limites de gastos no Brasil, o que nós temos hoje é uma mera atualização de valores das últimas eleições. E o projeto de lei 112 prevê que assim se mantenha. E isso é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque até a eleição de 2016, o que nós tínhamos no Brasil eram partidos políticos fixando limites de gastos para os seus candidatos, sem nenhum vínculo técnico e sem nenhum vínculo com a eleição. Então, por exemplo, nós poderíamos ter em uma eleição para deputado estadual de um estado X, vou usar como exemplo o meu estado de Santa Catarina, um partido político fixando como limite 5 milhões e o outro como 50. Então, eu posso ter tido, nas eleições anteriores a 2016, nesse exemplo que dei agora rapidamente, gastos de até 50 milhões. E estes foram os gastos da campanha eleitoral? Não necessariamente. Em 2016, a reforma eleitoral que fixou os limites de gastos, ela determinou que a Justiça Eleitoral buscasse os maiores gastos da última eleição, reduzisse 30% e aquele era o limite de gastos. E esse limite vem sendo atualizado. Para algumas eleições, ela fixou limites nominais. Sem dúvida, esse não me parece o caminho mais correto. A proposta que apresento é a de que o cálculo dos limites tenha por base a média dos gastos realizados na última eleição, e aí sim, esses gastos podem ser atualizados, mas que a Justiça Eleitoral, o TSE, também considere o custo das eleições, o eleitorado a atingir e eventuais peculiaridades locais. Por exemplo, talvez não sejam os mesmos, para não afirmar categoricamente, mas eu acredito que não sejam, os custos de uma eleição no Acre e em São Paulo. A quantidade de eleitores a atingir aqui é muito diferente, mas pode ser que eu tenha dificuldades de acesso aos eleitores nesse mesmo estado do Acre, estou usando apenas para exemplificar como um estado do norte do país, mas isso pode acontecer em qualquer unidade da federação, sejam também diferentes daquelas de acessibilidade em um outro estado da federação. Então, é preciso considerar isso. Nós temos estados em que, às vezes, chegar ao eleitor é mais difícil, exige estrutura que outra campanha eleitoral não exige. Isso deve ser considerado para o limite de gastos, sem dúvida nenhuma. Mas a mera atualização não é o melhor caminho. Então, as propostas, tanto a pré-campanha quanto ao limite de gastos, a justificativa é a da correção de distorções e de ampliação da transparência, que creio todos estão em busca aqui. Os artigos 400 e 401, eles tratam de dois pontos específicos e diferentes. O 400, daquilo que nós chamamos de gastos de simpatizante. O que é o Instituto do Gasto de Simpatizante? Ele foi criado pela lei eleitoral para proteger o candidato. Em que sentido? Para que ele não tenha fiscalizado e cobrado pela Justiça Eleitoral ou por qualquer outro partido a declaração nas suas contas de um gasto que ele nem tem conhecimento. Como assim? Vamos imaginar numa eleição presidencial que um eleitor simpatizante de uma determinada candidatura faz um pequeno gasto para beneficiar o seu candidato. Mas o candidato nem conhece essa pessoa, não sabe desse gasto, não pode ser cobrado por ele.
E aí a lei corretamente diz, olha, se for um valor pequeno, e ele era de R$ 1.064,10 o limite, agora ele sobe a R$ 2.000, ainda é um valor pequeno, nota fiscal em nome do eleitor, ok. Isso não faz parte da prestação de contas de nenhum candidato. Perfeito. Tudo certo. Só que, indevidamente, uma das reformas eleitorais, ela inseriu neste dispositivo os gastos com honorários de advogado e contador e disse, olha, para esses gastos não tem limite. Mas, na verdade, esses gastos nem configuram os gastos de simpatizante, porque se eu contratar como simpatizante de uma eleição um advogado para um candidato, eu preciso entregar esse serviço a ele, e aí ele já tem conhecimento, chama doação. É uma doação como qualquer outra, e aí eu nem posso fazer, porque não sou eu que estou prestando serviço. Eu tenho que doar o recurso para que ele contrate, movimente esse recurso na conta oficial e esse recurso possa ser fiscalizado. Então é preciso retirar esse dispositivo que fala dos limites de honorários de advogado e contador, porque eles são totalmente estranhos ao Instituto dos Gastos de Simpatizante. E aí no 401, no artigo 401, nós falamos das sobras de campanha apenas para lembrar da necessidade de alinhar essas regras com o encerramento de contas que está lá no dispositivo partidário que determina, como já mencionei anteriormente, que os bancos encerrem e transfiram aos diretórios nacionais. Então, é claro que isso precisa ser revisto. Em relação aos gastos simpatizantes, para evitar uma burla a limites, né? Pelo simples fato de estar regulamentado de maneira incorreta. E no caso das sobras, para compatibilizar com a regra de encerramento das contas que está no artigo anterior, que anteriormente mencionamos e que diz o oposto. Quando tratamos da prestação de contas eleitoral, lá no artigo 409, assim como para a prestação de contas partidária, o projeto de lei substitutivo, porque no original da Câmara não estava assim, ele faz da prestação de contas eleitoral também um processo administrativo. Mas veja, manter o rito judicial aqui é fundamental. E é algo que os partidos políticos buscaram arduamente para ter o direito de recorrer. Então é importantíssimo que o rito judicial se mantenha estabelecido exatamente como está. Nós temos um enfraquecimento sob todas as formas se nós tivermos rito administrativo em contas eleitorais. Nós precisamos da garantia do contraditório e da possibilidade de recorrer a instâncias judiciárias superiores. Há também, no artigo 415, uma questão interessante e bastante prejudicial à transparência das contas, que é a seguinte: ela dispõe, essa disposição do artigo 415, ela determina que diretórios municipais de partidos que não utilizem recursos do Fundo Especial não precisem prestar contas à Justiça Eleitoral. Ora, essa regra, ela parte de um pressuposto equivocado de que só os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha financiam campanhas eleitorais. Então, a não ser que nós estejamos pensando em financiamento exclusivo com recursos públicos, que não é o que está no projeto de lei 112, nós temos todos os outros recursos. Nós temos recursos privados, temos recursos de doações de pessoas físicas, temos recursos próprios que precisam de prestação de contas. Então, o mero não recebimento de fundo especial de financiamento de campanha não pode condicionar a entrega de contas à Justiça Eleitoral. Nós precisamos de transparência plena de todos os órgãos partidários, porque justamente todos os órgãos partidários podem participar de qualquer campanha eleitoral. Não precisa ser uma campanha eleitoral realizada na sua circunscrição. Esta é uma possibilidade legal. Então, nós temos que ter condições, sim, de exigir prestação de contas de todos. A norma, ela também trata de relatórios financeiros. Além da prestação de contas, partidos e candidatos têm que encaminhar à Justiça Eleitoral relatórios financeiros de campanha. Os relatórios financeiros de campanha, eles têm uma característica muito importante, que é a de conferir transparência durante todo o período da campanha eleitoral ao que uma campanha eleitoral está fazendo, de quem ela está arrecadando, como ela está gastando. Ela possibilita aquilo que há de mais importante no processo eleitoral, que é o controle social. Muito mais do que o controle da Justiça Eleitoral. Pois bem, então, se a norma fixa prazo
para os relatórios financeiros de campanha, não entregar dentro do prazo é algo importante. E mais importante ainda, caso o prestador de contas não entregue a informação. E a Justiça Eleitoral, ela vem dando a importância que a lei dá a esse instituto, que é o da transparência, né, dos valores arrecadados e gastos. E ela diz o seguinte, olha, conforme a intempestividade ou mesmo a omissão na prestação dessas informações, nós podemos ter desaprovação de contas, mas isso vai ser avaliado por ocasião do julgamento. Pois bem, o que faz o projeto de lei? Ele diz que a mera intempestividade é erro formal e não desaprova contas. E não é possível partir de um pressuposto de conclusão dessa maneira sem considerar a relevância tanto do atraso quanto da omissão. É preciso deixar ao julgador a possibilidade de examinar a gravidade dessa infração. Isso é um reforço à transparência e à fiscalização. Há no artigo também 432 uma menção correta e expressa dizendo o seguinte, olha, quando as contas forem aprovadas com ressalva, isso não impede que seja aplicada uma sanção relativa à fonte vedada, relativa a recursos de origem não identificada. Pois bem, eu digo mais e proponho mais. Na verdade, não há impedimento de que nenhuma sanção possa ser aplicada. Porque, veja bem, por vezes, uma prestação de contas não será desaprovada, mas ela tem uma infração que por si só tem sanção, como é o caso da extrapolação do limite de gastos. Vamos supor que alguém extrapolou o limite de gastos em R$10, que eu posso garantir aqui que essa falha por si só não desaprovaria contas, mas ela determina uma aplicação de multa que precisa ocorrer. Então, é preciso ajustar esse dispositivo para dizer que qualquer sanção relativa à infração detectada que não foi suficiente a desaprovar as contas, a sanção deve ser aplicada. Isso para viabilizar a aplicação plena das penalidades previstas, né, e coerência com as regras globais dos institutos de prestação de contas, tanto partidária quanto eleitoral. O artigo 443, ele trata das notas fiscais eletrônicas. Já há muitos anos, a Justiça Eleitoral, ela solicita às fazendas públicas, federal, estadual e municipal, que disponibilizem as bases de dados de notas fiscais eletrônicas emitidas em nome de candidatos e partidos políticos, para viabilizar o confronto com as prestações de contas. Isso é extremamente importante. E o artigo 443, na forma como está previsto, ele fragiliza esse controle, porque ele faculta o envio e não obriga o envio. E é importante, importantíssimo manter o envio mandatório, obrigatório pelas fazendas públicas dessas informações, para viabilizar cruzamento de dados e reduzir eventuais fraudes que aconteciam antes de a Justiça Eleitoral ter acesso a essas informações. E por fim, nós temos nos artigos 885 a 887 dispositivos que têm efeito de anistia e que devem ser revistos. Nos artigos 885 e 886 há praticamente uma anistia àqueles partidos que não destinaram recursos para candidaturas negras nas eleições de 2022, embora obrigue a aplicação desses recursos em próximas eleições. Para aquelas eleições, aquela conduta está sim anistiada. E também, em relação à comprovação de gastos, também há um desfazimento dos efeitos da regra que sim foi aplicável às últimas eleições. E, por fim, no artigo 887, a possibilidade de pagar multas e sanções pecuniárias de candidatos por partidos políticos implica também em um efeito indevido de anistia ao candidato. O candidato, estando dispensado do pagamento, sendo substituído pelo partido político, ele por si só não deve mais. Então, são dispositivos que enfraquecem as regras eleitorais que vigoraram naquelas eleições e malferem a segurança jurídica. Então, para preservar segurança jurídica e eficácia das decisões da Justiça Eleitoral, é preciso que esses dispositivos sejam excluídos do projeto de lei. Em conclusão,
tudo o que aqui se apresentou tem propósitos específicos de contribuição com o aperfeiçoamento do projeto de lei. É muito caro à sociedade reunir em um único dispositivo todas as disposições que regulam o processo eleitoral e partidário no Brasil. É muito importante. O nosso Código Eleitoral é de 1965, então ele está muito desatualizado e nós temos normas esparsas que chamam a União em um único diploma legal para sua melhor compreensão. Mas é preciso aperfeiçoar o projeto para manter controle efetivo, evitar retrocessos normativos, corrigir distorções, rejeitar dispositivos que fragilizam a fiscalização, porque isso não interessa à sociedade. À sociedade interessa o fortalecimento da transparência, o reforço da segurança jurídica e a promoção de uma maior integridade na prestação de contas. Isso é fundamental e eu espero, com essa discussão, ter auxiliado no aperfeiçoamento do projeto. Ele é muito útil, ele deve ocorrer e nós precisamos dele, mas nós precisamos de reforma. Se você tiver dúvidas, se tiver considerações a apresentar, pode entrar em contato comigo pelos meus canais profissionais, professora prof.denise.schlickmann ou OmniaCetec. Será um prazer interagir com você. Muito grata pela atenção, que tenhamos essa discussão aprimorada e em favor da democracia brasileira.